iniciar a nossa terceira parte aí da conferência, parte final também. Queria agradecer a Deus a presença de todos, em especial hoje ao pastor Márcio, pastor de São Caetano, que vai trazer a palavra, a palestra para a gente. A gente vai ter o início aí, nosso irmão Rafael vai trazer um louvor para a gente, um prelúdio, depois a gente dá sequência.
Deus, grandioso, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui hoje, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela Tua maravilhosa graça, ó Pai, que está sobre nós nesse momento, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Pai, é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. A Tua misericórdia é o motivo, ó Pai, pelo qual nós podemos nos levantar de manhã, ó Pai. É o motivo pelo qual nós não somos consumidos todos os dias. Ó Pai, sonda o nosso coração, ó Pai. Assim, ó Pai, como no Antigo Testamento a gente tinha figura, no momento de arrependimento, ó Pai, em que se rasgavam as vestes, que o nosso coração, ó Pai, assim como esse cântico diz, seja rasgado por Ti, ó Pai, em contrição e arrependimento, ó Pai, em buscar uma vida mais santa, uma vida mais justa, uma vida mais próxima daquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Rasgue então o nosso coração, ó Pai, nos coloque em um estado de humilhação diante de Ti, para que nós sejamos, ó Pai, o melhor não pelas nossas forças, não por aquilo que nós somos, mas pelo aquilo que o Senhor nos deu, pela obra de Cristo na cruz, que nós sejamos o melhor em Ti, ó Pai. Glorifica, ó Pai, o Seu nome através das nossas vidas. É isso que eu te peço, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 139. Vou pedir para que os irmãos fiquem em pé para que nós leiamos juntos. Salmo 139, nós leremos ele na íntegra, de forma alternada. Eu vou ler a partir do versículo 1, os irmãos o 2 e assim por diante. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, Lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, Cristo, que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos me viram a substância ainda informe. No Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. A igreja pode se assentar. Ontem, para quem estava aqui novamente, o pastor falou um pouco sobre o processo de conversão. E ele fala um momento bem discretamente, ele fala, e existem ferramentas para que nós combatamos o pecado, para que nós nos santifiquemos. Sobre isso que a gente vai ver um pouco hoje com o pastor Márcio. Mas essas ferramentas, elas são dadas por Deus. Por aquele que, como diz aí no versículo 23, é o único que pode sondar o nosso coração. Muitas vezes nós achamos que nós temos até um autoconhecimento, que nós conhecemos aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer, porque nós conhecemos os nossos limites, eu sei quem eu sou e assim por diante. Eu vou te dizer que nem você mesmo conhece o seu coração assim como Deus o conhece. Somente Deus pode sondá-lo profundamente e mostrar, assim como o salmista pede, se há em ti um caminho bom ou um caminho mau, e guiar pelo caminho eterno. Que nós tenhamos esse pensamento hoje, de que os nossos corações, eles são enganosos, como diz Jeremias 9,17. Mas somente Deus o conhece, somente Deus pode sondá-lo. E que nós possamos estar, então, nesse momento de forma contrita, para louvar a Deus e para reconhecer que nós somos pecadores e para pedir que Ele sonde o nosso coração e nos guie pelo caminho eterno. Vou pedir para a equipe de louvor vir à frente para a gente louvar a Deus e a sequência. Se puderem, vamos louvar o Senhor. Um dia muito alegre, é um culto de encerramento da nossa conferência, a segunda conferência Vivos que a gente faz, se Deus quiser, de muitas, né, pastor? Então, vamos louvar o Senhor. Antes, eu mandei vocês ficarem em pé, mas é bom, né? Tava todo mundo sentado, acabou de tomar café, mas eu vou fazer uma leitura rapidamente do Salmo 119. Eu vou ler do 9 até o 16, que fala assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as tuas riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Bom, nós temos trabalhado com guardar no coração, não só na nossa conferência, mas no ano todo. E logo nos primeiros versículos que a gente leu aqui de que maneira poderá o jovem guardar o teu caminho? Estamos na conferência dos jovens aqui, alguns jovens há um pouco menos de tempo, como eu, e outros há um pouco mais de tempo, como, por exemplo, o pastor Paulão, né? Então, vamos com toda esse ânimo que nós temos e que nós estamos aprendendo desde ontem, louvar o nosso Senhor. O primeiro cântico que a gente vai cantar, ele chama A Tua Palavra. Eu vou pedir que algum irmãozinho misericordioso que puder, liga aquela televisão que está ali atrás desligada para ajudar quem está aqui na frente a não cantar a letra errada, por favor. Mas essa música é uma música em que vamos falar justamente daquilo que a gente leu. A palavra de Deus é aquilo que necessita estar guardada nos nossos corações. E vamos cantar ela agora. Vamos cantar ela neste momento de louvor. Já estamos louvando ao Senhor através da palavra desde o começo desse culto e vamos seguir ainda depois na pregação, ou melhor, na palestra e nos demais atos do nosso culto hoje. Amém?
és tu, Senhor, em cima dos teus preceitos. E um pouquinho antes, até, no versículo 10, a gente leu: pedi todo o coração te busquei. Não me deixes fugir os teus mandamentos. A gente vai cantar um pouco mais sobre isso. A gente vai cantar sobre como nós devemos e nós precisamos buscar a Deus e buscar a sua palavra e pedir que Ele de fato tome o nosso coração. E que esse seja o desejo que a gente tem. Não só, como a gente tem visto também nos outros dias, racionalmente, emocionalmente, mas que a gente possa fazer isso com o nosso todo, com todo o nosso ser. Vamos cantar isso nesse momento, pedir que o Senhor também nos ajude a honrá-lo, para que o nosso coração possa adorá-lo da forma que Ele quer, para a honra e glória dele mesmo. Louvor, pelo menos de cânticos de louvor,
Vamos cantar mais essa música, uma música muito antiga, ou melhor, uma música jovem há muito tempo, que eu tenho certeza que os irmãos conhecem. E uma música que ela continua falando desse sacrifício de louvor que nós precisamos e nós devemos ter ao nosso Senhor.
Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai amado, porque um dia o Senhor deixou a Tua palavra para nos orientar e para ficar gravada também nos nossos corações, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Deus, porque neste momento nós queremos também oferecer a Ti toda a nossa vida e todo o nosso coração. Então toma para Ti, ó Deus, para que a gente possa de fato viver como a gente tem estudado aqui. Te louvamos, ó Pai, porque mesmo miseráveis pecadores, o Senhor nos dá a chance de não só ouvir a Tua palavra, mas de ser transformado por ela. E é por isso que nós pedimos que nesse momento o Senhor esteja também com o reverendo Márcio, que vai nos trazer essa palestra. Que essa palestra, ó Pai, ela possa entrar nos nossos corações, e como nós temos visto, na nossa mente também, para que o Teu nome seja exaltado e para que a nossa vida seja mudada, ó Pai. Para a honra e glória do Teu nome que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Pastor Márcio pode subir aqui. Só quem tiver com criança aí, as mamães, pode levar a criança lá embaixo, que vai ter salinha para elas por enquanto. Deus abençoe, pastor. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É sempre bom voltar a essa casa. Eu agradeço o convite aí de participar desse evento importante. Espero que seja os primeiros de muitos. São 2 anos já? Esse é o 3º ano ou o 2º ano? Esse é o 2º. Né? Que seja aí outros anos com muita bênção, muito aprendizado, porque com certeza é isso que vale a pena, né? Vivemos para o Senhor, aprendermos a viver para a glória do nosso Deus. E esse tipo de encontro sempre é muito importante para nós pensarmos um pouco, refletirmos sobre os preceitos do Senhor em nossa vida. Então eu agradeço o convite da igreja, dos jovens, para participar desse momento especial na vida da igreja. E eu digo que sempre é bom voltar a essa casa, porque eu nasci na igreja de Rude Ramos, sob o ministério do pastor Paulão, e aqui eu me desenvolvi, né? Logo no 2º ano de seminário eu já vim para cá, e rever irmãos é sempre muito bom, é sempre muito emocionante estar aqui nessa casa, ver quanto Deus tem abençoado o ministério do pastor Paulinho, todo o conselho, a igreja crescendo, crescendo também no terreno aí ao lado, já pronta para construir. Tudo isso é muito agradável ver como o evangelho aqui tem crescido neste bairro. Que Deus continue a abençoar a vida da igreja de Vila Guiomar. Nós vamos ler alguns textos, tá? Eu não preparei nenhum slide, mas nós queremos ler alguns textos. Eu acredito que alguns deles vocês já viram durante as palestras que já aconteceram, ok? O primeiro texto que eu acredito que vocês já viram, até porque é o tema da palestra, eu queria que nós abríssemos novamente lá em Provérbios 4, lá no verso 23, né? Que está inclusive aí na projeção, Provérbios 4, 23, mas eu queria ler um pouquinho antes, do verso 20 em diante aí. Provérbios capítulo 4, a partir do verso 20 até o 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, tratando de um tema tão especial, tão importante, o centro das nossas decisões, emoções, o nosso coração. Tu sabes que é enganoso e corrupto, mas como é bom, ó Deus, saber que o Senhor trabalha em nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, pela palavra do Senhor, transforma, molda o nosso coração. E assim, ó Deus, nós pedimos que tudo aquilo que já foi ensinado desde ontem, também durante todo o dia de hoje, que o Senhor continue a trabalhar em nossa vida.
a moldar, ó Deus, o nosso coração, para que tenhamos um coração segundo o teu coração. Ajude-nos, ó Deus, a andarmos conforme o teu querer e ajude-nos a aprender, a guardar os teus preceitos em nosso coração. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o texto, aliás, o tema de vocês, né? Guardar a palavra no coração, guardar o coração, e o tema partindo aí deste verso 23. É muito interessante que o livro de Provérbios são princípios que devem governar a nossa vida. É uma literatura de sabedoria dentro da palavra de Deus. Mas a palavra hebraica para Provérbios, ela provém do verbo governar. Então a ideia é essa, princípios que governam a vida. Se você governar sua vida conforme os ensinamentos da palavra, você vai ver que Deus há de fazer grandes coisas na sua vida. Uma outra literatura sapiencial de sabedoria na Bíblia, o livro dos Salmos, lá no Salmo 34, diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Lembram disso? Experimente, prove, experimente o poder dessa palavra. Aquilo que Paulo diz lá no 1º capítulo de Romanos. O evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então a palavra de Deus é poderosa. Aquilo que Jeremias diz lá no capítulo 23, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ela destrói tudo aquilo que precisa ser destruído em nossa vida. Então, o texto vai mostrar alguns princípios que devem governar a nossa vida. E Deus, ele tem instrução como um pai que quer ver bem o seu filho. Todos nós que somos pais aqui, né, nós queremos o bem dos nossos filhos. Deus é o nosso grande pai e ele quer o melhor para nós. Então, o que o texto vai dizer é isso: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não só para ouvir, mas a ideia de ouvir e colocar em prática. Né? O ouvir na língua hebraica ou na Bíblia não tem a ver apenas com, eu ouvi, achei legal e tudo certo. Não. Eu ouvi e vou colocar em prática. Eu vou experimentar aquilo que eu aprendi. Então, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar dos teus olhos. Lembram que Jesus, lá no Sermão do Monte, diz que os olhos são a lâmpada do corpo? Aquilo que nós olharmos, ou vai iluminar a nossa vida, ou vai a nossa vida se encher de trevas, né? Será que nós estamos olhando para as coisas de Deus, para a palavra de Deus? O que o texto está ensinando é isso. Aparte-se dos teus olhos, não deixe apartar a palavra dos teus olhos, guarde no mais íntimo do seu coração essa palavra. E aí ele vai dizer por quê? Porque são vida para quem os acha, são saúde para o seu corpo. Irmãos, se nós experimentarmos essa palavra, muitos problemas de saúde que podem ser evitados, porque há aqueles problemas que não são evitáveis, né? Nós vamos ter, independente se cuidamos bem ou não da saúde. Mas se nós andarmos conforme as Escrituras, muitos problemas de saúde são livres, nós somos libertos deles. Né? Por quê? Porque nós aprendemos a aquietar o nosso coração. Nós aprendemos a não viver em ansiedade extrema. Nós aprendemos a confiar em Deus e tantas coisas que a palavra de Deus vai nos ensinar. E o verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ou guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vocês já viram esse texto com toda certeza. Eu queria apenas citar aqui como introdução, porque nós vamos para um outro texto logo em seguida, tá? Que tem a ver com esse, já foi citado aqui no louvor, mas eu queria que nós olhássemos um pouquinho para esse texto, que está lá no Salmo 119, dos versos 9 a 11. Já foi lido aqui pelo nosso irmão aí no louvor. Salmo 119, 9 a 11. E eu queria, da mesma forma, pincelar algumas ideias bem rápidas aqui desse texto, para nós irmos para outras ideias aqui, outros textos da palavra. Salmo 119, de 9 a 11, ok? Todos acharam? Então vamos lá. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho?
observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha só, guardo. O verbo aqui poderia ser traduzido como Calvino traduziu muito bem, como escondi a tua palavra no meu coração. Isso não significa que você tem que ser um agente secreto de Jesus, né? Eu escondo a palavra, ninguém sabe que eu sou crente. Não é essa a ideia. Por que será que Calvino traduziu como escondi a palavra no meu coração, trazendo a ideia de guardar, de esconder a palavra? Pois bem, guardar a palavra não é simplesmente saber textos de cor, recitar textos de cor. Tudo isso é muito bom, é importante. Nós treinamos as crianças a decorar textos, não é? Porque decorar a palavra vai fazer você lembrar das promessas de Deus diante das crises, das situações difíceis da vida. Sempre é bom nós sabermos a palavra de cor. Mas não é essa a ideia que o texto está dizendo. Tá? Não é essa a ideia. Claro que o povo de Deus, ele exercitava muito mais no decorar a palavra, porque eles não tinham o livro em casa. Certo? Nós temos. Quantas Bíblias você tem em casa? Você já viu? Já fez as contas? Quantas Bíblias em várias versões, línguas, fora no celular, né? Que a gente tem uma infinidade aí de línguas, de versões. Então, eles não tinham esse privilégio que nós temos. Então, quanto mais eles decoravam textos da palavra, era melhor. Aliás, o jovem, quando ele precisava professar a sua fé dentro do corpo judaico, né? Lá pelos seus 12, 13 anos, ele tinha que decorar porções enormes do Antigo Testamento. E ele tinha que recitar isso de cor. Mas não é isso que o texto está mostrando para nós. Nós não devemos simplesmente recitar de memória a palavra. Isto não é guardar a palavra no coração. Então, o que é guardar a palavra no coração? É ficar atento às diretrizes das Escrituras, a orientação, os ensinos das Escrituras. Então, olha só, em outras palavras, você ouve o seu pastor falar isso várias vezes. Quer ver a expressão que nós costumamos usar? Principalmente em dias de pública profissão de fé. Nós fazemos a pergunta: você vai ter a Bíblia como a sua única regra de fé e de prática? Não é isso que a gente fala tanto? É isso que é guardar a palavra, é ter as Escrituras como a única regra, não há outra regra. Não é a regra do líder, não é a regra qualquer desse mundo, a única regra de fé e de prática são as Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus. É isso que é guardar a palavra no coração, é ficar atento, é tê-la como a única regra, é viver conforme os ensinamentos das Escrituras Sagradas. E aí, por que será então que Calvino traduziu como escondi a palavra no coração? No seu comentário ele fala disso, sobre esconder. Olha que interessante. Lembram que certo dia o Senhor Jesus falou, ensinando sobre oração, lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus ensinou sobre oração, ele diz assim, que nós deveríamos entrar no nosso quarto, né? Fechar a porta e falar ao Pai que está em secreto. Lembram disso? Aquela expressãozinha usada por Cristo, quarto, sabe o que ela tem a ver? Com o lugar mais seguro, mais importante da casa. Eles não tinham banco, por exemplo, naquele tempo. Se alguém tinha alguma joia, precisava guardar no esconderijo mais importante, mais seguro, que porventura aparecesse ali um ladrão, ele ia ter dificuldade para encontrar aquela joia. Então, aquilo que você tinha de maior valor, você guardava nesse quarto. E aí o Senhor Jesus diz, entra no teu quarto, entra naquele momento de maior valor, de preciosidade na presença de Deus. A ideia é, a palavra de Deus é o maior tesouro, a vida de oração com o Senhor é o maior tesouro que Deus nos dá. Os privilégios que Deus concede a todos nós. Então, guardar no coração significa escondê-la como se ela fosse o nosso maior bem.
Ninguém tira de nós esse tesouro. É o maior ensino que nós podemos ter. Você quer ver como podemos ilustrar isso de uma forma bem interessante? Quantos aqui assistiram o livro de Eli? Denzel Washington, né? Sensacional ator e um filme belíssimo. Essa ideia. Quando o mundo vive sem a palavra, o mundo vive num caos. Ali é a cena de um caos, não é verdade? O filme inteiro, o cenário de um caos. Por quê? Porque não há palavra. E todos desesperados pela palavra. Mas há um homem que tem a palavra na sua mente, no seu coração. E ele então vai registrar, ele vai deixar esses ensinamentos registrados para as próximas gerações. Irmãos, quando nós esquecemos ou perdemos a palavra, a nossa vida vira uma tremenda confusão. Há vários momentos na história do povo de Deus que nós encontramos esse cenário. Você lembra lá com Josias? Josias manda fazer a reforma no templo. Era a época de Jeremias. Maldade extrema entre o povo de Deus, idolatria por todo jeito, promiscuidade, corrupção por parte de todos da sociedade. E aí o rei Josias manda fazer uma reforma. E eles descobrem o que lá no templo? Perdido, escondido. Que ninguém mais lembrava o livro da lei. E quando trazem para o rei, há um avivamento no meio do povo de Deus. Há uma volta às Escrituras, um retorno a buscar o poder dessa palavra, a experimentar essa palavra. E a palavra faz toda a diferença, traz um grande avivamento para todos ali. Na história da igreja, nós vamos encontrar alguns períodos de avivamento, o principal deles, a reforma protestante. Quando todo o povo de Deus se volta novamente à palavra, a palavra que havia sido esquecida, deixada de lado, o povo não tinha acesso, não estava na língua do povo, mas agora com os reformadores, as escrituras estão disponíveis novamente, todos podem ouvir, aprender e beber dos ensinamentos da palavra. Irmãos, eu sei que nós vivemos, por exemplo, um caos político, social, no Brasil, no mundo, parece que está um turbilhão de coisas, né? Mas é lamentável ver que muitas vezes o crente, ele confia em homens, ele confia na política, ele confia nisso ou naquilo. Quando você olha para a história da humanidade, um país só foi mudado pelas Escrituras, pelo Evangelho pregado, experimentado no coração. Se você quer mudar o Brasil, não confie que uma linha política ou da direita ou da esquerda ou do centro, não confie que o seu político vai conseguir mudar, porque o que consegue mudar uma nação é a nação cujo Deus é o Senhor. É a nação que vive de acordo com a palavra de Deus. E se nós evangélicos experimentarmos mais e mais, vivemos em santidade e experimentarmos o poder dessa palavra, anunciarmos o poder dessa palavra, Deus há de fazer grandes transformações na nossa nação. Eu lembro que quando o Dr. Joel Bick, aliás, eu acho que eu vou citar ele algumas vezes aqui, tá? Tem a ver com um tema sobre santidade, ele é um homem que trata muito desse tema, pautado na ideia dos puritanos. E Joel Bick, quando veio para uma conferência em Goiânia, o Dr. Augusto Nicodemos ainda era pastor de Goiânia, eles foram almoçar juntos. E aí o Dr. Joel Bick perguntou ao Nicodemos, quantos evangélicos tem no Brasil, mais ou menos? E ele falou, olha, está em torno de 25%, 27% aí, segundo os últimos dados. Isso faz bastante tempo, uns 10 anos mais ou menos. Dr. Joel Bick disse assim, isso não é real. Se no Brasil tivesse 27% de verdadeiros evangélicos, o seu país era melhor que o meu. Isso não é real. Deus não precisa de muitas pessoas para mudar um país. Você lembra o que aconteceu com a Europa e Estados Unidos, na época de John Wesley e George Whitefield? Apenas 2 homens impactaram toda a Europa, impactaram os Estados Unidos e junto com outros que foram se achegando, eles evangelizaram toda a costa americana e um grande reavivamento, o primeiro grande reavivamento na história depois da Reforma Protestante aconteceu.
Irmãos, Deus não precisa de muita gente, mas Deus precisa de gente séria, que confie e experimente, que esconda no coração a palavra, para fazer um barulho nesse mundo, esse mundo tão carente que precisa da palavra de Deus. E aí, me coube aqui falar, né? A proposta que me foi dada é falar sobre as ferramentas que Deus dá. Quais ferramentas que Deus concede a nós, igreja, para a gente poder abençoar, né? Ou viver em santidade e também, de alguma forma, abençoar o mundo. Então, eu vou falar sobre 3 ferramentas apenas, que, aliás, foi a sugestão que me foi passada, que eu acho que não há necessidade da gente ir para outras ferramentas. Eu acho que essas são as principais, ok? Então, nós vamos falar rapidamente sobre vida devocional. O que é vida devocional? Nós vamos falar sobre a comunhão na igreja, a comunhão no corpo de Cristo, e nós vamos falar sobre a pregação e evangelização. 3 coisas apenas, poderíamos pensar em outros recursos, mas esses são suficientes para a gente poder tratar desse tema muito importante. Quando a gente pensa em vida devocional, irmãos, é verdade que a nossa vida precisa ser uma devoção a Deus, certo? Todos concordam? Tudo que você fizer na vida tem que ser para glória de Deus, ok? Então, olha, você tem louça para lavar hoje? Não reclama não, tá? É para a glória de Deus, certo? A gente não reclama? Parece que louça é um negócio que não termina nunca, né? Você lava, lava e parece que multiplica. Graças a Deus tem gente morando na sua casa. Começa a olhar com bons olhos, agradecendo a Deus pela família, né? As coisas que você tem que fazer, cozinhar, os compromissos, trabalho. Para o crente não tem essa de segunda-feira, dia de trabalhar. Glória a Deus que você tem um trabalho, você vai poder falar de Jesus, você vai poder dar bom testemunho, vai viver por aí, anunciando a Cristo, naquilo que você foi chamado a fazer dentro do seu conhecimento, da sua área de atuação. Então, nós devemos viver para a glória de Deus. Isso é vida em devoção a Deus. Mas quando a gente pensa em vida devocional, nós estamos falando de algo mais íntimo, ok? Nós estamos falando daquela ideia de buscar a Deus em secreto, ok? Então, essa é a ideia principal. De novo, nossa vida precisa ser uma devoção a Deus. Daí eu vou lembrar de J. Packer, no seu livro Conhecimento de Deus. Ele define a vida em piedade, ele define piedade da seguinte maneira, ele fala assim, piedade é a resposta que nós damos a tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Deus faz grandes coisas em nossa vida. Eu respondo de maneira piedosa, com gratidão, né? Com louvor, com obediência, com santidade, com aquilo que Deus merece, se agrada. Isso é viver de maneira piedosa. Mas para cultivar uma vida piedosa, nós precisamos fazer as nossas devocionais particulares. A devocional ela pode ser feita individual. Aliás, não pode, como deve, né? Ser feita individual. Deve ser feita no casal, namorados, noivos, cônjuge, né? Marido e mulher. Deve ser feita familiar. Há várias formas de fazer devocional. E eu queria um pouco conversar com vocês agora sobre esse assunto do que é devocional e do que não é devocional. Então eu vou começar com o que não é devocional, ok? Daqui a pouco a gente vai ler alguns textos. O que não é devocional? Há muita gente hoje chegando assim para nós, pastores, falando assim, pastor, eu passo a semana ouvindo bons sermões. Né? Eu ouço os sermões dos pastores da igreja, eu ouço os sermões de pastores da nossa denominação, do Hernandes, do Nicodemos, eu ouço sermões de grandes pregadores, John Piper, Paul Washer e tudo mais. E aí a pessoa acha que já fez a sua devocional. Porque ela ouviu sermões. Você não fez devocional. Ouvir sermão é bom? É claro que é bom. É edificante? É claro que é. Mas isso não é vida devocional. Aí alguns falam assim para a gente, não pastor, eu não leio a Bíblia não, mas eu estou lendo um livro do pastor Hernandes, olha que edificante. É edificante sim, mas nada substitui o ensino da palavra, mesmo que este livro do pastor Hernandes esteja apontando para a palavra, não substitui, isso não é devocional.
Devocional é quando você pega o que para ler? O que você pega? A palavra de Deus para ler. Aí a gente começa a falar em devocional. De novo, vou citar Joel Bick. Ele diz assim: leitura de bons livros é importante? É, mas tem um problema. Os livros apenas informam. O único livro que transforma é esse aqui, ó. Então, se você ler livro de qualquer pastor, de qualquer teólogo, você vai ter apenas informações teológicas importantes. Mas isso não vai acontecer uma transformação na sua vida. O que transforma é a leitura da palavra. Irmãos, tem muita gente simples nesse mundo. Tem muita gente que não fez curso teológico. Tem muita gente que não conhece a leitura nem da metade dos teólogos por aí. E que tem uma vida de piedade, de santidade impecável, maravilhosa, porque se debruça no ensino das Escrituras. Então, vida devocional não é você parar para simplesmente ouvir sermões, ler bons livros. Tudo isso pode te ajudar a crescer espiritualmente, mas nada substitui a leitura das Escrituras. Também vida devocional não é aquilo que Paulo ensina aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Lembram disso? Aí a gente pergunta para o membro, né? E aí, como é que está a sua devocional? Eu oro o tempo todo. Legal, está sendo bíblico, orai sem cessar. Você está lá no metrô, orando, no trem, orando, andando de moto, que é um lugar que anda de moto, a gente mais ora, né? A gente sabe o quanto a nossa vida está por um fio assim, pode acontecer qualquer problema, em qualquer momento. É um negócio interessante demais. A gente vai confiando em Deus, orando, clamando ao Senhor. Mas isso é orar sem cessar. Isso não substitui a sua vida devocional. Vida devocional é você parar tudo que está fazendo no dia a dia. Tudo, exatamente tudo. E aí sim você buscar ao Senhor com intimidade no seu coração. Buscar essa intimidade, essa quietude diante de Deus. Nós vivemos num mundo tão agitado. Uma das coisas, lendo os bons servos de Deus do passado, uma das coisas que eles falavam tanto sobre a disciplina da oração: antes de você começar a orar, tenha aquela quietude, fique quieto na presença de Deus. Sabe, aquele negócio de parar a agenda tumultuada, bagunçada, todo mundo tem uma agenda aqui louca. Não é? A gente precisa chegar em casa e acalmar o coração, aquietar o coração diante de Deus. E aí sim, depois que tiver um pouquinho quieto, a gente falar com Deus, nós lemos a palavra, nós temos um momento de louvor e adoração, só você e Deus. Depois que você fez só você e Deus, aí você faz com a sua família, né, com seus queridos e assim por diante. E não estou falando de muito tempo aqui não, tá? Estou falando de muito tempo, não. Tem que ser meia hora com cada um. Não, pode ser, depende do tempo de qualidade. Pode ser textos mais curtos, mas que sejam, né, estudados com muito afinco, com muito desejo de estudar. Então, o que não é vida devocional? Orar sem cessar não é devocional, né? Ler bons livros não é devocional. Precisa ler a palavra, precisa orar, parar tudo para você clamar ao Senhor. Então, o que é isso senão meditar nas Escrituras Sagradas? Lembram o que diz o Salmo 1? Lembram lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, certo? É muito feliz aquele que não tem contato algum com o pecado. Essa é a ideia do primeiro verso. Antes o seu prazer está no quê? Na lei do Senhor. E ele faz o que com essa lei? Medita de dia e de noite. Ok? Então, olha só. Meditar na lei do Senhor. Sabe o que é a expressão meditar usada ali no livro dos Salmos, no primeiro Salmo? Ela é bem curiosa. Ela é de onde vem a expressão ruminar. Vamos pensar num boi, por exemplo. O que ele faz com o alimento? Ele mastiga, vai para uma parte do estômago. E aí o alimento já é digerido, passa a congestão dele, está tudo certo? A digestão, né? Não, volta e ele mastiga novamente e vai para uma outra parte do estômago. Volta e ele mastiga novamente. Essa é a ideia de meditação nas Escrituras.
É você trazer de novo o ensinamento da palavra. Você quer um exercício aqui? Quem sabe, você que pregou domingo passado? Quem sabe o que foi pregado no domingo passado pelo pastor Paulinho? Alguém sabe? Você quer ver como a nossa mente agitada deixa a gente com dificuldade? A gente não lembra do que foi pregado. Depois a gente chama a memória, a gente acaba lembrando, mas de pronto a gente precisa trazer de volta isso. Por que que Deus me mandou na igreja? O culto é um chamado de Deus. Deus te convocou para um culto. Deus te chamou. Pastor pregou, não é à toa que ele pregou. Ele passou a semana inteira estudando, orando a Deus. Senhor, me usa para pregar o evangelho. Aí você vem na igreja, a palavra de Deus vem para te transformar. Você ouve e acha legal. Na segunda-feira, o que você tem que fazer? Por que que eu ouvi aquela palavra do pastor? De que maneira eu tenho que colocar isso em prática na minha vida? No meu trabalho, no meu relacionamento familiar, no meu relacionamento com amigos, em qualquer área da vida. De que forma eu consigo aprender o que Deus quer falar comigo? Então amanhã um exercício para todos aqui, né? Fique atento àquilo que Deus vai falar contigo, usando a escola dominical, usando o culto. E traga isso de novo à sua mente, ao seu coração. Reflita sobre esse texto, reflita sobre esse ensinamento. É importante que isso seja feito. A ideia de meditar nas Escrituras Sagradas. Então, meditar tem a ver com isso, trazer de novo à tona o ensino da palavra. Então, olha só, vida devocional tem a ver com meditação, com um desejo pela palavra, assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma, que o salmista diz no Salmo 42. Aquilo que Davi diz no Salmo 63, a tua graça é melhor do que a vida. Davi está onde? Qual o maior desejo dele? É água? Não, ele está no meio de um deserto, morrendo de sede, mas ele diz, a tua graça é melhor do que a vida. Vida devocional é desejo por Deus. Eu quero Deus na minha vida, eu quero a palavra de Deus na minha vida, porque ela é o poder de Deus. E aí a gente podia pensar no Salmo 19, podíamos pensar em 1 Pedro 2, 1 e 2. Vamos ler 1 Pedro? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. É bem ilustrativo para quem tem bebê em casa, né? Bebezinho pequeno em casa, esse texto é bem interessante. Vamos lá. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. Que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. O que diz o verso 2? Vamos ler todos juntos? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E aí ele continua na sua argumentação. Então olha só que interessante. Desejar como criança recém-nascida o leite. O que acontece com a criança? O ano passado, na metade do ano passado, minha cunhada teve bebê. E aí, marinheiro de primeira viagem, primeiro filho, né, não sabe lidar, e aí perguntaram para a gente, como é que eu vou saber quando ele quer mamar? Você vai saber, fica tranquilo. Isso é uma coisa que você vai ter certeza, ele quer mamar. Não tem conversa. O bebê chora desesperadamente quando ele está com fome. Não é verdade? Será que nós estamos desesperados pela palavra? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. A gente deseja tanto um programa de televisão, né, um passeio, férias, coisas que são importantes, têm o seu valor, mas a palavra de Deus é muito mais importante na nossa vida. Devemos fazer como um bebezinho clamando, né? Dentro ainda, eu prometo ser mais rápido nos outros pontos, tá? Dentro ainda da questão da vida devocional, alguns falam assim com a gente, pastor, mas eu tenho dificuldade de ter motivação para a vida devocional, para a vida de oração dentro do momento devocional. Uma dica que a gente dá, que é muito interessante, é você fazer uma lista de oração. Por exemplo,
Começa a anotar motivos de oração. Coloca uma coluna lá. Segunda-feira eu vou orar por esses motivos. Terça-feira outro motivo. Quarta outro e assim por diante. Todos os dias da semana você vai se reunir diante de Deus e clamar por aqueles motivos. Certeza que Deus vai te dar mais vontade para orar. Se você colocar lá. Quer ver quantos motivos nós temos? Segunda-feira eu vou orar pela UCP. Terça-feira eu oro pela UPA. Quarta-feira eu oro pela UMP, quinta pela SAF, sexta pela UPH, pela melhor idade, terceira idade, né? Não sei como que vocês chamam aqui, pelos casais. Só dos ministérios que tem, você já tem motivo para a semana inteira. O PV, que é? De Valorosos. Muito bom. União Presbiteriana de Valorosos. Então, olha só. Você tem muitos motivos para orar durante a semana. Para clamar a Deus pelos pastor, pastor, diácono, seminarista, presbíteros, líderes de sociedades, professores de escola dominical. Um monte de motivo para você orar pelos enfermos, pelo país, por tantas coisas. Tenho certeza que se você colocar numa lista, você vai, não vejo a hora de chegar a tal dia, eu quero orar por esse motivo. Pode orar também por todos os motivos, todo dia, tá? Mas se você quer motivo para orar, se você colocar no papel, você vai ver que tem muitos motivos para orar. Tá? Isso ajuda a gente a ter uma vida devocional mais saudável. Dentro dos recursos que nós temos para estudo da palavra, existem vários recursos. Aí sim, além das escrituras, você pode usar um livro devocional. Cada dia da nossa igreja, um livro de um pastor. Tem devocionais de Charles Spurgeon, de vários pensadores, pregadores do passado. Tem muitas opções legais. Mas eu queria dar uma dica especial. Não estou fazendo propaganda da Casa Editora Presbiteriana. Eu vi que tem aí o pessoal da cultura cristã, né? Mas não estou fazendo propaganda, mas aquilo que é bom precisa ser falado. A editora nossa, a Cultura Cristã, lançou algum tempo atrás a Bíblia Herança Reformada. O foco dessa Bíblia é vida devocional, é fazer culto com a família, é vida devocional. Então é como uma Bíblia de Genebra, com comentários importantes, interessantes, só que ao final de cada capítulo tem aplicações do ensino para você. É muito interessante, você quer um recurso legal para uma vida devocional, para culto familiar, é um recurso bem precioso, valoroso aí, já foi relançada e você pode adquirir um baita de um recurso importante para você investir na sua família, na vida de um filho, de dar de presente para o seu filho e assim incentivar os seus a fazer uma vida devocional, ok? Ou ter uma vida devocional. Alguma pergunta até aqui? Estou entendendo que a palestra... Podemos conversar? Alguma pergunta ou posso passar para o ponto... Vou falar sobre comunhão da igreja, vou passar bem mais rápido e terminar com pregação aqui. Alguma questão? Posso seguir? Dúvidas, perguntas, contribuições? Não? Então vou seguir. Então nós vamos falar sobre comunhão na igreja, no corpo de Cristo, tá? E aí nós precisamos abrir num texto... Abrisse comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Capítulo 4 de Efésios. Nós vamos ler os versos 7 a 13. Efésios 4, de 7 a 13. É um texto importante que fala dos dons no serviço do reino de Deus, na igreja do Senhor. Então, Efésios 4, de 7 a 13, diz assim, E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, eu queria que você prestasse atenção a partir daqui principalmente, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura
da plenitude de Cristo. Qual que é o alvo de Deus para nós? É que sejamos parecidos com Cristo. Alguém está perto de Jesus aí? No caráter dele, na santidade dele, alguém está perto? Estamos longe, não é verdade? Mas o alvo de Deus é esse. Ele quer produzir em nós. Aliás, tem uma música do Purpose, da Purpose, que diz isso, né? Pequenos Cristos. A ideia é que sejamos como Ele, parecidos com Ele, o nosso irmão, o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso modelo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então nós temos que prosseguir para o alvo. Ok? Essa é a ideia de Deus. Isso me faz lembrar, quando foi apresentado aí o tema, né, sobre santidade, isso me fez lembrar o acampamento que nós fizemos lá em Tatuí. Eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo, mas nós fizemos aquele acampamento em Tatuí com várias igrejas do presbitério, né? Na verdade era da nossa igreja aqui de Vila Guilmar, mas convidamos outras igrejas e a federação voltou a partir desses acampamentos. Mas num deles foi convidado um médico lá de Porto Feliz ou Tietê. Eu nunca esqueço a frase daquele médico. Como é que chama aquele médico, pastor? O senhor lembra? Oswaldo. A frase dele marcou minha vida. Ele diz assim: antes de ser feliz, é preciso ser santo. Vou repetir. Antes de ser feliz, é preciso ser santo. Nosso tema era santidade. E o jovem é cheio de felicidade, né? Não é verdade? Nós jovens, nós jovens, fomos chamar a conferência jovem. Fui chamado de jovem também, né? Somos cheios de felicidade. Aí vem o pregador, o médico, o doutor Oswaldo, e diz: antes de ser feliz é preciso ser santo. A santidade de Deus é o nosso alvo. É o que Deus quer fazer em nós. É o que Deus quer trabalhar em nós. E para tanto, Ele dá à igreja dons. Ele distribui na igreja dons, talentos especiais, dons espirituais, para que a igreja possa prosseguir em direção ao alvo que é Cristo. Deixa eu falar uma coisa muito séria sobre dons. O dom não é dado para você se dar bem com ele, ou para você se gabar diante de Deus e das pessoas. Olha que dom maravilhoso eu tenho, eu sei tocar, eu sei cantar, eu sei fazer isso. Não. É dom, não é seu, é de Deus, é presente de Deus. Mas tem um detalhe interessante. O dom sempre é dado para a edificação do corpo de Cristo. Então, olha só, quando você começa a falhar e ficar ausente da igreja, quando você começa a não vir na igreja, sabe o que você é? Um egoísta. Você está pensando só em você. Porque o dom que você tem, eu não tenho. Se você faltar, vai faltar alguma coisa em mim. Percebe? Deus concedeu dons a mim, concedeu dons ao Paulo, concedeu dons a você, específico. Cada um tem dons específicos. E nós precisamos juntar esses dons para a edificação do corpo de Cristo. Não é individualmente. Se tem uma coisa que não dá para você fazer individualmente, é ser crente. Ser crente é comunidade, é corpo. Cristo é o cabeça. E Ele concede dons a todos nós para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Quando a gente pensa nessas ferramentas de santidade, ou que nos levam a uma vida de santidade, isso nada mais é do que meios de graça. Quais são os meios de graça? Alguém lembra? Meios de graça. A palavra é o principal meio, a oração e os sacramentos, batismo e ceia. Ok? São 4 meios de graça: palavra, oração, batismo e ceia. Daí, alguns teólogos entendem que nós podemos incluir como um grande meio de graça a igreja. Porque é na igreja que eu tenho a palavra, a oração, o batismo e a ceia. Você tem palavra na sua casa? Tem, não tem? Tem. Claro que, né? A igreja tem alguém que foi estudar num seminário, te passar detalhes que você não tem condições de compreender, te orientar no ensino da palavra. Mas você tem o Espírito Santo para fazer você entender a palavra, você tem a Bíblia em casa, beleza.
Você tem o recurso da oração em casa? Tem. Você não precisa de nenhum mediador. Você pode falar diretamente com Deus, beleza? Mas e o batismo? Você tem em casa? E a ceia? Você tem em casa? Não. Então nós todos precisamos da igreja. Para crescermos espiritualmente, nós precisamos da igreja. Para colocar à disposição os nossos dons, para que a igreja seja edificada. E aí Paulo, quando trata desse assunto, lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz assim, que aquele que menos aparece no corpo é o mais importante. E aí eu tenho um testemunho. Pastores Paulo e Paulinho lembram dessa pessoa. Lá na igreja de Rude Ramos, tinha uma senhora, sabe aquela senhora quietinha, que quase não conversa com ninguém? Mas que quando chegava na igreja, ela ia para o cantinho dela e ficava ali em oração. E a gente sabia que aquela mulher passava o culto inteiro em oração, clamando por tudo que acontecia no culto, pela igreja. Como era gostoso de ver aquela mulher orando. Ela não ia lá na frente orar, ela não ia falar, pregar, ministrar louvor, nada disso. Ela ficava no cantinho dela, em oração. Quando eu leio o texto de Paulo aos Coríntios, eu lembro da Dona Maria. Dona Mariazinha, que ficava lá no cantinho, em oração. Aquele que menos aparece é crucial no corpo, é importante no corpo de Cristo. A comunhão dos irmãos nos leva a uma vida de santificação. Nós precisamos da igreja nos corrigindo. É na igreja que você vai receber todo tipo de paulada mesmo. Deus bate na gente, não bate não? Todo domingo que você vai à igreja, você sai machucado. Porque Deus tem que mexer nas feridas. Porque Deus tem que tratar do nosso coração enganoso e corrupto, desesperadamente corrupto. E Ele vai usar o púlpito para fazer isso. A comunhão da igreja, dos irmãos. Ele vai usar o conselho muitas vezes. Para quê? Para disciplinar quando estiver completamente distante do Senhor. Tudo isso é importante para o crescimento no corpo de Cristo, a comunhão da igreja. Então, vida devocional, comunhão da igreja e, por fim, a pregação e evangelização. Irmãos, nós vivemos num mundo pós-moderno, certo? De que maneira eu devo pregar o evangelho? Eu queria ler com vocês o último texto que nós vamos ler, está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda carta, no capítulo 4, certo? Nós vamos ler alguns versos, mas primeiro, vamos ler o verso 3 e 4. Ok? Versos 3 e 4. Esse é o cenário daquele tempo de Paulo e o nosso cenário também. Talvez o nosso até de uma versão mais piorada, né? Olha só o que Paulo diz. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Ele diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira no ouvido, aquilo que agrada de ouvir, né? Ah, que legal, quero ouvir esse pregador tal, né? Olha que legal. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Você não acha não que esse é o retrato da pós-modernidade? Tudo é relativo. Não é verdade? Você vai conversar com alguém por aí no mundo, ele fala assim, não tem verdade absoluta. Ué, o que ele acabou de fazer? Quando ele diz que não tem verdade absoluta, ele fez o quê? Acabou de criar uma. Né? Por quê? Porque você precisa de absolutos. O problema é que a pós-modernidade, ela quer criar os seus próprios absolutos. E aí, as pessoas vão começar a dar todo tipo de desculpa. Eles não querem ouvir a verdade. Se você contar uma mentira, enche a igreja. Você já notou que tem um monte de mega igreja por aí ensinando mentira? Está lotada. Coisa de 2.000 membros. Lá em São Caetano surgiu uma comunidade que do nada, isso foi antes da pandemia, do nada, em pouquíssimo tempo, o pastor nem teologia tinha, era líder de grupo de louvor numa outra igreja menor, São Caetano. Ele formou uma comunidade e ele conseguiu levar 2.000 jovens lá para essa comunidade.
Sabe qual era a pregação? Que o jovem gosta. Viva do seu jeito. Pode viver do jeito que você quiser. Porque a graça é maior do que todas as coisas. Então, Deus é o centro, você é o centro de Deus, ele começou a dizer, né? Você é o centro de Deus. Né? Então, pode viver do seu jeito que Deus perdoa, tudo é perdão e não tem mais esse negócio de pecado, não. Lógico, encheu a igreja. Aí Deus manda a pandemia, né? Deus sabe trabalhar. Tudo aquilo que ele começou a pregar, prosperidade, bênção e tudo mais, começou a desmoronar. Porque de Deus não se zomba. E aí um monte desses jovens começaram a ir para igrejas mais sérias, quebrados, machucados. Então vejam só, o que o texto está dizendo? As pessoas querem ouvir mentiras, contos de fábulas. Então nós vamos começar a contar essas coisas que eles querem ouvir? Não. Qual é o recurso que Deus deixou? Olha só o verso 1, 2 e o verso 5. Nós lemos o 3 e o 4, não é isso? Então vamos ler agora o 1, o 2 e o 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo que não suportarão a sua doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que Deus espera de nós? Pregar o evangelho. Apenas o evangelho de Cristo, que é loucura para salvar. Não é isso que a palavra de Deus diz? Existe um vídeo muito interessante do Paul Washer, uma entrevista, de que maneira ele prega o evangelho. E ele pergunta, né, o entrevistador lá nos Estados Unidos, perguntando para ele, como é que o senhor prega o evangelho? Ele fala, é muito simples. É só começar com Deus, falar de Deus, do quanto o homem se afastou de Deus e ele carece da glória de Deus, e Deus resolveu esse negócio enviando Cristo. Né? É simples, ele precisa se arrepender e crer em Jesus. Não é fazer a oração no final de apelo, nada disso, não. Não, peraí. Não é dizer sim para Jesus, não. Ele precisa se arrepender, ele precisa reconhecer que é pecador, precisa reconhecer que ele vai ter que entrar num pacto com Deus e assumir o compromisso de crer em Jesus. É arrependimento e fé. Não é só a fé, como muitos pregaram por séculos, por décadas. Quando você vai para o Evangelho de Marcos, Marcos 14 e 15, diz assim, que Jesus, logo após ser batizado, ele saiu pregando o Evangelho do reino e instando as pessoas a se arrepender e crer, porque está próximo o reino dos céus. Não é só crer, arrependa-se e creia. E aí Paul Washer dizia assim, é só você pregar. Quem vai fazer a obra não somos nós. Deus é quem faz. Seja fiel e pregue, convoque as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo e deixe que o Espírito Santo vai fazer a obra que ele quiser fazer. Mas nós temos que crer nisso, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É o Evangelho que é o poder. Então, cumpre cabalmente o teu ministério, faz o trabalho de um evangelista. Irmãos, eu vou terminar aqui com uma ilustração. Eu tive a oportunidade, o Paulo fez o mestrado em aconselhamento, eu fiz o mestrado em pregação, e eu tive a oportunidade de escrever sobre a relevância da pregação expositiva e experiencial na pós-modernidade. E aí eu tive que ler Yuval, os pensadores pós-modernos hoje. Tá? Tive que ler essa encrenca toda aí para poder entender um pouquinho como esse pessoal pensa. E a conclusão que eu chego é que se nós formos fiéis na exposição das Escrituras, como foi Calvino na sua época, pregando expositivamente, impactando o coração com a palavra, as pregações de Calvino eram tão importantes que
os alunos dele em Genebra começaram a anotar os seus sermões. Eles pensaram, eu vou pagar alguém para anotar os sermões de Calvino. Porque tinha um dos alunos ali que era melhor para anotar. E daí surgiu a Bíblia de Genebra, com anotações de sermão de Calvino. Essas anotações viajou pela Europa inteira, impactando países inteiros, porque um homem se propôs a pregar a palavra de Deus inteira. Um homem fez. E ele impactou a próxima geração, impactou John Knox, o fundador do presbiterianismo, que segundo Martin Lloyd-Jones é considerado o primeiro puritano. E os puritanos entenderam, nós precisamos pregar como Calvino pregava, com toda ênfase que ele pregava, mas precisamos também de uma forma experiencial, experimentar dessa palavra. Então, a relevância da pregação expositiva e experiencial na pós-modernidade. Quando eu prego e quando eu convoco as pessoas a experimentarem essas escrituras sagradas, Deus faz um barulho tremendo nesse mundo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cumpre cabalmente o teu ministério. Não perca a oportunidade de pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não, anuncie o evangelho. Quanto mais você anunciar, mais cheio de Deus você estará, e Deus há de te usar cada vez mais em santidade, e que assim Deus nos abençoe. Que Deus abençoe todos os jovens. Eu não sei se há perguntas, se vocês quiserem, fico à vontade a responder ou contribuições. Devolvo a palavra aí à liderança. Eu já falei bastante aqui, então Deus abençoe e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Ora para a gente, pastor, para encerrar. A gente vai ter um cântico depois, a Adriana e a Natália podem vir aqui à frente também. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E o Senhor concedeu a nós o privilégio de termos os recursos das mãos do Senhor. Temos a Tua palavra, temos a oração, temos a igreja, temos a certeza de que temos um chamado, anunciar o Teu evangelho por todo esse mundo carente da Tua graça. Mesmo aquelas pessoas que rejeitam o Teu evangelho, elas estão sedentas por ouvir a Tua palavra. E, ó Deus, nós somos deixados pelo Senhor neste mundo para iluminarmos as trevas, para anunciarmos o Evangelho, que é o poder para salvar, poder do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos em santidade, a sermos bênção para este mundo tão carente da Tua graça. E, ó Deus, a impactar o mundo com a pregação, com um exemplo de vida, com um bom testemunho, mas acima de tudo com a pregação das Escrituras Sagradas. Ó Deus, usa-nos, capacita-nos, trata do nosso coração, ajude-nos, ó Deus, a não vivemos na loucura do dia a dia, a correria da agenda, dos horários tão complicados. Não permita, ó Deus, que sejamos enganados, achando que o mundo corre conforme o nosso desejo, quando o mundo segue a ordem do Senhor, a direção, o governo do Senhor. E o Senhor concedeu a nós o tempo. O Senhor concedeu a nós, ó Deus, ensinos preciosos, como o que diz na Tua palavra, de que há tempo para todas as coisas. Ajude-nos a organizarmos bem o nosso tempo, para dedicarmos nossa vida em oração, na quietude contigo. Ó Deus, no ensino, no conhecimento da Tua palavra, na pregação da mesma, no envolvimento da igreja, bebendo cada dia, ó Deus, dos ensinamentos que acontecem aqui neste lugar. Capacita pastor Paulo, capacita os demais pregadores, professores, líderes, todos aqueles que estiverem ministrando a Tua palavra, que, ó Deus, possam fazer com ousadia, confiança e a certeza que foi o Senhor quem os chamou para esta tarefa. E que essa palavra, Deus, encontre guarida nos corações, transforme vidas de tanta gente que ainda precisa ser alcançada.
Abençoa, Deus, traz vida neste lugar. Continua a fazer desse local um lugar de conversões, de reencontro, de restauração, de intimidade contigo. E assim, ó Deus, que o corpo do Senhor reunido aqui neste lugar possa ser edificado e caminhe em santidade. Abençoa essa mocidade, nos projetos dela, nessa conferência, que o Senhor seja servido, ó Deus, em trabalhar no coração de cada um dos jovens em tudo aquilo que foi ministrado nesses dias. Pedimos tua bênção, ó Deus, orando em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus. Vamos chegando ao final do segundo dia da nossa conferência como um todo. A Vitória estava lá na porta, minha esposa entregando um papelzinho para cada um. Todo mundo pegou? Alguém não pegou um papelzinho? Todo mundo pegou? Que bom. Vou pedir para o pastor tirar um aqui. A gente vai sortear 2 livros de novo, na verdade 1 livro e uma Bíblia. Tá? Entrega lá para ela. Você pegou? Você está mentindo. Você está mentindo. Vai chegar aí. Enquanto isso, quando acabar aqui, ali na frente tem um stand ali da Cultura Cristã. Dê uma olhada se você não viu ontem ainda. Tem bons livros. Apoie o trabalho aí da editora, produzindo boa teologia para a gente. Tiago não pegou aqui também. Como que a Rafa pegou ele? Não, é uma só carne, né? É. Todo mundo? Fecha o olho e pega aí, pastor. Número 51. Opa! Você já tem um livro, né, irmão? Idolatria do Coração. Pega a Bíblia para você. Toma. Bíblia ele não tem nenhuma, pelo visto. Tá na minha mão, é. Tira outro. A esposa do pastor vai tirar agora. Tira um aqui. Vê se uma mulher ganha. Número 21. Aê! Deus abençoe, meu irmão. Vamos tirar uma foto, igual a gente fez ontem? Todo mundo aqui na frente para a gente tirar uma foto. Deus abençoe e obrigado a presença de todo mundo. Lembrando que por conta do... Vem vindo aqui para frente. Por conta da conferência hoje, ontem, já tivemos bastante estudo bíblico. Amanhã, pela manhã, continua do mesmo jeito. Tem escola dominical do mesmo jeito, não muda nada, tá bom? E quem não vier é egoísta.